Prazer em recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre mais um conto do escritor brasileiro Machado de Assis. Terpsícore é o nome do conto, que foi publicado pela primeira vez na Gazeta de Notícias em 1886. Porém, antes de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas que, se ainda não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal e que nos acompanhem aqui no YouTube. Terpsícore é uma narração em terceira pessoa com diálogos eventuais entre as personagens. Essas são apenas duas, um casal, o Porfírio e a Glória, e a história se dá da seguinte forma. O Porfírio, um jovem marceneiro, um dia ele vai numa festa na Rua da Imperatriz e lá ele observa que uma moça dançava muito bem. Uma moça muito vistosa, né, muito bonita, e com habilidade para a dança muito grande. Ela era o centro das atenções, né? Todos os rapazes disputavam um minuto de dança com ela, e nesse dia o Porfírio decide que iria namorá-la, né? E se casaria com ela. Então, no dia seguinte, ele começa a participar de aulas de dança, separa uma parte do seu ordenado para pagar essas aulas, e ele consegue se desenvolver bem nessas aulas e começa a frequentar as festas que a Glória participava, e acabou por impressioná-la, né? Dançava muito bem, atirava para dançar e acabou chamando a atenção da moça. E dessa forma a relação foi progredindo e algum tempo depois eles se casaram, né? Eles namoraram e se casaram como ele tinha previsto. Mas a condição econômica deles era bastante ruim. A Glória e a mãe dela queriam que fosse uma cerimônia bastante simples, mas o Porfírio, não, que isso, não é todo dia que se casa, né? Se a gente não gastar dinheiro numa situação dessas, quando nós vamos gastar? E arrumou um monte de dinheiro emprestado com os padrinhos de casamento aqui e ali, e acabou que fez uma festa de arromba, com vários e vários convidados, né? Coisas do bom e do melhor, e uma festa que deixou uma lembrança muito forte em todos que participaram. E o Porfírio também acabou alugando uma casa que estava um pouco fora do seu padrão econômico. Mas enfim, o fato é que, passado o frenesi da festa, né, e passado a parte do aluguel, o casal começou a se endividar, porque começaram a levar uma vida fora do padrão econômico deles, né? A Glória era costureira, o Porfírio, como eu disse, era marceneiro, as coisas todas muito, muito caras, né? E por várias vezes a Glória pegou o Porfírio sentado na cama pela madrugada, acordava, e ele estava lá pensando na vida, né? Como que eu vou pagar todas essas dívidas, né? Padaria, açougue, mercado, tudo muito caro. A gente devendo 6 meses de aluguel, a gente não consegue dinheiro emprestado, né? Os credores já estão em cima, uma situação bastante dramática, né? Tentaram socorro com as pessoas conhecidas, mas não conseguiram, porque elas não tinham dinheiro para emprestar, né? E quando tinham, já haviam emprestado. De certa forma, uma situação que estava preocupando muito, né, o casal e interferindo direto no casamento. Mas enfim, o Porfírio, ele vai para o trabalho normalmente, né, pensando que as coisas se resolveriam. E um dia, voltando para casa, né, com o seu ordenado da semana, ele é abordado por um vendedor de bilhetes, né, de loteria. Você vê, naquela época já existia, né? Hoje ainda existe, né? É uma profissão antiga, digamos assim. E ele acabou convencendo, né, o Porfírio a comprar. Ele olhou o cartão com os números que estavam combinando ali, né? Uma certa harmonia, e ele ficou impressionado e acabou comprando. E começou a sonhar, né? Não sei se vocês já jogaram na loteria, quando você joga um cartão, imediatamente você já começa a sonhar com o prêmio. Ele sonhava com a vida fácil que ele teria, com essa loteria, etc, etc. Mas o fato é que ele acerta, né? Esse bilhete dá um prêmio considerável, 500 mil réis. Não era uma fortuna, não ficava rico, mas era um dinheiro para ele controlar a sua vida, né? Daria para ele pagar todas as contas, todos os credores, e
fazer uma reserva econômica, né? Que seria o racional, né? O razoável. Aí ele chega para a esposa, conta para ela, né? É, muito entusiasmado. E ela fica feliz, vamos pagar as contas agora, depois a gente vai depositar esse dinheiro. Ela, não, calma, a gente vai pagar as contas, eu vou comprar um vestido para você, você merece um vestido bonito, etc, etc. E ela acaba que convence a esposa a ganhar o vestido, né? E ela fica feliz, não, mas depois a gente vai guardar o dinheiro. E, não, tudo bem. Aí ele compra o vestido e ela acaba pensando, não, mas a gente já estava quebrado mesmo, agora a gente não deve mais ninguém, vamos dar uma festa para celebrar. E ela, não, não, isso não vai dar certo, vamos guardar na caixa. Mas acaba que ela é convencida pelo marido, né, a fazer um pagode para os amigos, né? Começa a chamar gente ali, gente a colar, e a notícia espalha. E uma confraternização que era para algumas pessoas, né, acaba acontecendo, na verdade, e recebendo uma multidão de pessoas, né, dezenas e dezenas de pessoas, e todo esse dinheirinho ele é torrado, né? Ele é queimado. Mas o conto termina, nesse ponto aí, no meio da festa, né? E a gente agora vai fazer uma reflexão a respeito dele. Terpsícore é uma referência a uma das musas da mitologia grega, né? A musa da dança. Então isso é claro uma referência à Glória, né? Esposa do Porfírio, que em certo sentido o hipnotizou, né? Com a sua dança lá naquela festa, o que fez que ele se apaixonasse por ela. Mas a história aqui, na verdade, envolve a questão de como algumas pessoas têm dificuldade de administrar dinheiro, né? Em se preocupar com o futuro. Eu conheço várias pessoas assim, que qualquer quantidade de dinheiro que cai na mão delas, rapidamente esse dinheiro é dissipado, né? Muitas vezes elas não sabem como gastaram. Dinheiro na mão é vendaval, as pessoas começam a ter comichões e acabam torrando todas suas reservas, né? O Porfírio era uma pessoa assim, a pessoa que quando chegava o dinheiro na mão ele dava um jeito de gastar. É, mas existe, né, uma discussão sobre a questão do contraponto entre a ostentação e a pobreza, né? Até que ponto vale a pena você, igual eu disse, preocupar com o futuro ou simplesmente gozar a vida, né? Considerando que amanhã a gente pode morrer, a gente pode ser cometido de alguma tragédia, né? E ninguém vai levar dinheiro no caixão, como os antigos dizem. O problema é que, eu não entendo, né, dessa maneira, que é muito mais prudente você guardar uma reserva, porque geralmente o amanhã chega, né? A gente vamos gozar a vida como se não tivesse amanhã. Amanhã eu posso estar morto, porém, né, no outro dia você acorda vivo e cheio de problemas, né? Cheio de dívidas. Mas então, pessoal, nosso objetivo era resumir o conto, né? E fazer um pequeno comentário ao final. Esperamos que vocês tenham gostado. E se chegaram até aqui, nosso muito obrigado. E não deixe de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar aqui no YouTube. Então, um grande abraço e até a próxima.